Oi pessoal, tudo jóia? Hoje nós vamos falar sobre microfones, padrões polares de microfones. Muita gente liga para o estúdio, me escreve, ou que vem gravar aqui e fala: Renato, eu preciso comprar um microfone, eu queria gravar em casa. Todo mundo quer fazer uma demo ou fazer uma pré-produção. O que mais acontece aqui é assim, o cara grava uma pré-produção em casa, voz, violão ou bateria eletrônica, alguma coisa, e traz para o estúdio para a gente regravar profissionalmente, mudar um pouquinho a estrutura. Então a gente tem a necessidade, né, de ter um microfone razoável para poder captar. E eles me perguntam: ó, tal marca é boa, eu quero esse, eu quero aquele. Se antes de se preocupar com a marca do microfone, porque hoje nós temos uma quantidade enorme. Puxa, 15, 20 anos atrás era impensável a gente comprar um condenser por $50. Hoje a gente acha por menos de $50 a gente acha um condenser. Isso é impensável há um tempo atrás. Impensável. A gente já partia pensando assim, pô, $1000. É uma proporção muito desigual assim do que era antes. Então hoje a gente já consegue gravar com uma certa qualidade, pode não ser o crème de la crème, mas é uma certa qualidade, que a gente consegue captar bem o violão, a voz, a percussão, a bateria, o baixo, a guitarra. É possível fazer, tanto com condenser como dinâmico. Baixou muito o preço dos dois microfones. Mas assim, antes da gente precisar saber qual marca ou qual modelo de microfone, a gente precisa saber qual o padrão polar que é mais importante para nós. Porque se vocês forem olhar, a grande maioria dos microfones baratos tem uma qualidade bem parecida, certo? Muitas vezes são fabricados na mesma fábrica e só mudam o adesivo do lado de fora. E os microfones mais high-end aí são mais caros, feitos à mão e tal, aí já é outro padrão. Mas assim, o que a gente mais precisa saber é para que a gente vai usar o microfone. E no caso, por exemplo, do padrão polar, que a gente precisa saber, é o que mais vai ser importante para a gente. O que é o padrão polar? O padrão polar é como o microfone escuta o som tridimensionalmente. Entendeu? Um microfone ele pode ouvir num padrão omnidirecional, que é ouvir todos, como se fosse um círculo em volta, sabe? Uma esfera. Todos os sons que chegarem de qualquer lugar vão chegar teoricamente com a mesma intensidade. Então se você falar atrás, do lado, embaixo, em cima, o microfone vai estar pegando de maneira uniforme. Bem parecido assim, não chega a ser exato, mas é muito parecido. Então a gente considera uniforme. Tem um padrão cardioide, que vocês já devem ter ouvido bastante, né? O cardioide que a gente sempre vê no manual, assim. Cardioide, ele pega mais na frente e um pouquinho para o lado. É como se fosse um coração. Se você pensar tridimensionalmente, até como uma maçã, sabe? Então, atrás, você não vai conseguir ouvir o som que vai chegar. Ele não vai captar tão bem, ele vai pegar bem mais fraquinho. E na frente, com muito mais intensidade. Isso tem uma grande vantagem, a gente vai ver daqui a pouquinho. E também outro bem conhecido é o figura 8. Normalmente a gente encontra eles mais nos microfones de fita, mas também nos microfones que tem multipattern, que a gente vai falar também um pouquinho, a gente também pode encontrar. Ele pega dos dois lados de maneira bem semelhante. Por que o padrão polar é importante? Vamos pensar principalmente em rejeição, ou seja, o que o microfone não pega. Eu acho que esse é o principal ponto da escolha de um padrão polar. Pode parecer absurdo você escolher o microfone pelo que ele não pega, mas é uma boa dica para você utilizar. Bom, eu estou aqui com um microfone aqui, ó, que é um dos queridinhos do meu estúdio, que é um Schoeps. Ele é um microfone de altíssima precisão, que a gente usa para gravar violões, orquestras, piano. Isso aqui eu acho que é o microfone que eu mais gosto assim para sons realmente puros, sabe? É um microfone fora de série. E esse aqui em especial, ele é um hipercardioide. Nós vamos já falar disso em detalhes. E esse daqui, eles são duas, a cápsula, você pode tirar a cápsula,
ela pode ter dois padrões aqui, ela pode ser omnidirecional ou cardioide, que nós vamos depois mostrar em exemplo para vocês no finalzinho do vídeo. Qual que é a diferença de cada padrão sonoramente, para vocês verem como que é importante. Um padrão polar de um microfone, por exemplo, cardioide, a gente está aqui tocando o violão, a gente aponta para a gente aqui, para o instrumento, para o corpo do instrumento. Quando a gente está apontando, o som que está atrás do microfone não vai ser tão importante para o microfone. Ele vai ouvir basicamente o som projetado em direção a ele e um pouquinho pelos lados, porque é um padrão cardioide, entendeu? Então ele vai estar rejeitando o som atrás. Isso é muito bom. Por exemplo, ao vivo, um cantor está cantando com uma banda, a banda está tocando aqui, está tocando do lado e tal. Quanto mais próximo tiver o som aqui, ele vai estar captando diretamente. E não vai estar pegando o público tossindo, o público berrando. Quando ele vira pro guitarrista, o ampli da guitarra não vai ficar tão alto. Entendeu? Toda a rejeição é importante para o som ser mais focado. Então quando a gente está gravando vários instrumentos, tom de baterias, temos vários. Se a gente coloca o microfone cardioide em cada tom, a chance de pegar o som de cada tom separadamente é muito maior. Se você colocasse o microfone Omni, que pegasse todos os lados iguais, ele estaria pegando o prato em cima, o tom do lado, o bumbo embaixo, sabe? Ele vai estar pegando todo mundo, então começa a virar um caos, todos os tons pegando todos os sons, cada um tempo diferente. A gente já falou sobre fase, naquele vídeo sobre gravação de bateria, com um microfone, dois microfones. Aqui ia ser um caos, é um caos na verdade, né? Mas a gente consegue minimizar isso um pouco utilizando microfones cardioides ou variações. A gente tem hipercardioides, que normalmente eu uso nos tons de bateria. Eu uso hipercardioides condenser, eu gosto de gravar a bateria toda com condenser. Às vezes uso dinâmico, mas normalmente eu uso condenser. E eu uso hipercardioide em cada tom, que daí eu pego um som mais real, mais madeira, se a bateria é boa, o som real da bateria mais focado. O vazamento fica muito reduzido. O que é o hipercardioide? Ele é o cardioide um pouquinho mais concentrado, mais focado. E depois tem o supercardioide, que é um pouquinho mais aberto, é entre o cardioide e o hipercardioide. E tem o wide cardioide, que daí é entre o cardioide e o omnidirecional, que eu também uso para gravar overs, que é o Word2Works, por exemplo. Eu posso mostrar no final depois do vídeo. Então no caso, por exemplo, se a gente vai gravar instrumentos que a gente precisa de foco, eu quero pegar ele e não quero pegar o vizinho. Então a gente usa cardioide, ou hipercardioide, ou supercardioide. E se a gente vai gravar, por exemplo, uma situação ao contrário, a gente realmente precisa pegar tudo. Nós temos só um microfone e temos que gravar um coro. Aí só tem um microfone, a gente pode usar um Omni. A gente pode botar o coro em meia-lua, em círculo. O microfone vai estar pegando todos os lados iguais. Então a gente vai tirar proveito disso. Se a gente tem uma acústica muito boa, o padrão polar ele pode somar muito, porque ele vai captar toda a aura da acústica do lugar. E isso é muito importante para uma orquestra, por exemplo. Para um violão erudito, para um piano erudito. Mas a gente é muito dependente da acústica do ambiente e do nível de ruído do ambiente. Vai pegar com a mesma importância que o som do piano ou do instrumento que você está gravando. Então a gente tem que ficar muito ligado. Outra diferença muito grande entre o cardioide e o omni, eu estou falando mais desses dois porque eles são os que mais aparecem, é o seguinte, é o efeito de proximidade. Isso faz muita diferença. Um cardioide, por exemplo, quando a gente está cantando nessa distância e vai chegando no microfone, a voz vai ficando mais grave. Por que vai ficando mais grave? A captação pelo padrão polar, ela varia com a frequência. Nem todas as frequências chegam ao mesmo tempo. Se a gente estiver cantando aqui, tem um som. Quanto mais para o lado, menos agudo no som. Eu vou mostrar aqui um gráfico de padrão polar, no caso do cardioide. No caso do omni, teoricamente é homogêneo. E o efeito de proximidade, às vezes é bom e às vezes não é. Por exemplo, você está querendo gravar um violão. Um microfone condenser, ele fala bem, ele foi projetado para não gravar perto. Quando a gente grava perto, esse efeito de proximidade aumenta o grave, mas é um grave mentiroso, entre aspas. É um grave deformado. A gente vai estar pegando muito mais uma frequência do que a outra, coisas de comprimento de onda mesmo, sabe? É físico.
E esse tipo de deformação no som nem sempre é legal. Aumenta o número de puff, desequilibra a sonoridade do instrumento. Então é legal você procurar essa distância ideal. Normalmente os microfones condensers eles têm um desempenho melhor quando eles têm de 25 a 40 centímetros de distância, sabe? Mais perto que isso você já começa a deformar. Vale a pena ver o manual do seu microfone, ver como que eles especificam isso. Mas já no caso do omnidirecional, não tem esse efeito de proximidade. Então a gente pode tirar vantagem disso. Pelo menos eu uso bastante aqui. Vou gravar um violão e quero bem aquele som de corda, bem forte, presente. Você pode encostar um omnidirecional bem pertinho das cordas, né? Você vai pegar todo o som real, porque ele é mais equilibrado, e mesmo assim vai pegar todo o barulho dos traços, das cordas, que às vezes você quer dar essa impressão. Esteticamente você quer, depende, lógico, de cada trabalho. Então você pode tirar vantagens disso aí. Às vezes gravando baixo acústico, você não quer pegar muito vazamento e quer pegar bem o som da madeira, do dedo pegando na corda, você encosta um Omni ali pertinho, fica bem legal. Então são truques que a gente pode usar com os microfones e com os padrões polares. Por isso que é muito importante saber. E o caso do Figura 8, o padrão polar Figura 8, é mais encontrado em microfone de fita. E pouca gente tem, mas assim, ele pega dos dois lados igual, sabe? Então eu vou pegar ali um microfone de fita para vocês. Ó, esse aqui é um microfone de fita. Esse daqui é um microfone de fita. Ele pode ver que ele tem uma abertura dos dois lados, ele tem uma fitinha metálica no meio, eu já expliquei isso no outro vídeo anterior. Lógico, aquele microfone que no outro vídeo anterior foi esse RM5 e o M160 da Bayer Dinâmica. O M160 ele é cardioide, é um microfone de fita excepcional, ele é bem legal, um conceito diferente. Mas a grande maioria é parecido com o RM5, ele tem essa membraninha reta aqui no meio, então ele pega o som desse lado e desse lado. Então você imagina um cardioide desse lado e um cardioide desse lado, entendeu? E isso a gente pode tirar muitas vantagens. Por quê? Se a gente imaginar como uma figura 8, ele tem um padrão aqui desse lado e um padrão desse lado, e não tem para esses lados. Então a rejeição lateral do microfone de fita é excelente. Com ela a gente consegue utilizar muito para gravações ao vivo. Por exemplo, lógico, a gente já vai pegar um microfone de fita porque a gente quer uma sonoridade de microfone de fita. Mas, por exemplo, você pode usar isso a seu favor. Você tem voz e piano. Você coloca o pianista tocando aqui, coloca o vocalista do lado com o microfone assim, ó. Ele não vai estar pegando nada do piano ao lado. Praticamente nada. E o isolamento é muito bom. Ah, ele vai pegar o outro lado também, Renato. Como é que vai ser? Não, ele pega, mas assim, quando a intensidade sonora é muito mais alta desse lado, o som da reflexão na parede e tal é muito inferior do que o som que está chegando desse lado. Então o grau de rejeição lateral compensa muito, porque o daqui também não vai ser muita diferença. Vai estar pegando o som mais real de um lado. Então o microfone de fita é muito legal se bem utilizado. E até tem uma história muito legal, até uma piada entre engenheiros de som, que eu não vou citar nomes aqui, mas assim, eu ouvi essa piada que é realidade, na verdade, de um grande engenheiro de som nacional e tal, que deu uma palestra em São Paulo, na AES, na Feira de Engenharia de Áudio, que eu fui lá uns anos atrás, e ele contando que ele gravou um artista internacional que veio para o Brasil, um cara bem famosão, e precisava gravar um coro. Então tá lá um coro em formação de meia-lua, coro ensaiou, imagina, você vai gravar para um artista internacional, um disco que vai sair no mundo todo, então todo mundo empolgado, um mega estúdio e tal, papapá. E aí os cantores, todos alinhados, ensaiadaço, já tinham preparado para arrebentar, né? Cantaram, mas no dia, não, antes de cantar, os cantores tudo alinhado, o artista, cantor famoso, chegou e falou assim, eu quero que a minha namorada cante também. Ele tinha arranjado uma namorada no Brasil, que não era cantora, que não sabia cantar, que nunca tinha participado de coro, mas ele queria que ela cantasse.
Aí como é que o grupo todo, o coro todo ficou assim, não, como é que pode, a gente ensaiou, vai entrar uma voz nada a ver, aí colocou, não tem, é o dono e tal, entrou ela no coro e todo mundo foi lá, gravou, pum. É lógico, óbvio, que aquela voz dela destacou no meio de tudo, estragando toda a sonoridade, né? E desequilibrou o coro todo ensaiado e tudo. Então ficou todo mundo desanimado, dizendo, nossa, como é que pode? A gente fez um trabalho tão bonito, a gente era a oportunidade de mostrar nosso trabalho e agora vai estragar. Aí o artista chegou e falou assim, vou ouvir como é que ficou a gravação. Ouviu? Não gostei. Aí todo mundo disse, ufa. E aí ele assim, não está aparecendo a voz dela. Piorou mais ainda. Como é que nós vamos fazer agora e tal? Aí o engenheiro chegou e falou assim, então eu já tenho uma solução, eu vou usar um microfone mais legal, que vai pegar melhor. E pegou um microfone de fita. Botou o coro em meia lua e colocou a namorada do artista bem no meio, no ponto central, na frente do microfone. Só que, justamente, no nódulo de rejeição de um microfone de fita. Então ele pegou todo o som desse lado e todo o som desse lado e gravou o coro. Aí cantou, a namorada ficou bem feliz que estava bem na frente do microfone e quando todo mundo ouviu, agora está excelente! E foi assim que entrou no disco. Ou seja, a rejeição da voz dela que aprovou a gravação do disco. Então os microfones podem ser utilizados de várias maneiras. Por isso que eu falei, o mais importante é o que ele não vai pegar em princípio. Parece absurdo, mas acontece. Beleza? Vamos fazer alguns exemplos aqui agora. Então, eu estou aqui com o meu microfone Shapes aqui para a gente mostrar os padrões, a diferença entre os padrões cardioide e omnidirecional. Ele está em cardioide agora. Olha a diferença. O som frontal. Alô, som. Cardioide, cardioide. Alô, som. Cardioide, cardioide. É bem diferente, né? Lá o padrão cardioide, ao lado também vai ter aquela deformação sonora que eu falei para vocês. Vai perder um pouquinho de agudo. Confere aí, ó. Agudo, 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 agudo. A gente sente essa diferença, né? Agora vamos ver no omnidirecional. Omnidirecional. Teoricamente, o som é para ser igual dos dois lados. Omni, 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 omni. É para não ter essa diferença tão acentuada de equilíbrio de frequências. E a mesma coisa acontece com a proximidade. Olha que legal. Proximidade, 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 proximidade. A gente pode ver variações de volume, mas não dá aquela deformação sonora. Vamos ver no cardioide. Proximidade, 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 proximidade. Então é até legal para tirar um pouco aquele conceito que a gente vê muito estúdio. O cara fala assim, eu quero falar bem pertinho do microfone para dar aquele calor. Não, não é assim. O microfone tem uma distância ideal, mais perto que aquilo, a gente só vai deformar o som e vai conseguir puffs, barulhos e não o som que a gente quer. Quando a gente está num estúdio bem legal, com captação massa, com pré-amplificador legal, um cabo legal, toda a acústica legal, a distância, essa sonoridade de proximidade, a gente consegue só chegando na posição ideal do microfone. Cada microfone vai ter uma posição e a gente acha o som mais legal. Não precisa ficar 2 centímetros, 3 centímetros do microfone. Não, isso você vê no vídeo, clipe, mas não condiz com a realidade. Beleza? Vamos ver agora com figura 8. Esse é um microfone de fita, figura 8. Ele tá com um adaptadorzinho aqui, que é para ele não ter problema com o Phantom Power que está chegando do pré, que poderia queimar facilmente um microfone de fita. E ao mesmo tempo ele dá um voluminho a mais, porque o microfone de fita ele tem uma impedância diferente, ele é bem mais baixo o som. Então a gente precisa sempre dar mais volume. Esse aparelhinho ele dá um up no som já, então a gente já tem um equilíbrio maior. Olha a diferença aqui de captação, figura 8. Alô, alô, figura 8. Virando o microfone, alô, alô, figura 8. É bem parecido o som. Geralmente pode haver uma leve diferença, mas é muito parecido o som.
Agora a rejeição lateral é muito grande. Alô, figura 8. Alô, figura 8. Alô, figura 8. Alô, figura 8. É diferente, né? Então isso é muito legal, ó. Isso a gente pode usar muito a nosso favor. Outro problema que aí não é uma solução, aí sim um problema, é o efeito de proximidade. Nesse caso aqui é muito mais acentuado. Assim, ó, proximidade, 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 proximidade. Entendeu? São bem diferentes, né? Beleza, então, até a próxima. Valeu!